Bora, pessoal. Tô gravando logo em seguida aquele último que eu gravei para vocês, da revisão. E agora nós vamos começar o capítulo 5 do livro. Capítulo 5 agora, que fala de separações de misturas. Ok? Só que para entender o que é uma mistura, primeiro nós precisamos entender o que é uma substância pura. Porque nos gráficos nós falamos gráfico de substância pura e gráfico de mistura, mas o que é uma substância pura? Para o que é uma substância pura, nós temos que saber das moléculas. Substância pura é formada por apenas um tipo de molécula. E o que é uma molécula? Vocês já estudaram um pouquinho em biologia. É a união de dois ou mais átomos. Por exemplo, vocês estudaram em biologia ou em ciências nos últimos anos o que é glicose. Glicose que é o açúcar que nós precisamos no nosso organismo, que é a nossa fonte de energia. Glicose ela é formada por ela é a forma C6H12O6, ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios juntos. Então percebam, são 24 átomos, 6 de carbono, 6 de oxigênio, 12 de hidrogênio, mas estão juntos em uma única molécula. Ok? Então substância pura ela é formada por apenas uma molécula. Só que esses átomos que formam as moléculas, eles podem formar moléculas parecidas. Como assim? Um caso de alotropia é quando duas substâncias têm, são formadas pelo mesmo elemento, mas têm quantidades diferentes de elemento. Por exemplo, se eu falar gás oxigênio e gás ozônio. O gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, ele é formado por dois átomos de oxigênio, O2. Já o ozônio, que é o gás na camada de ozônio que protege a Terra, ele é formado por três oxigênios. Percebam, os dois são formados pelo elemento químico oxigênio, mas a quantidade dos dois é diferente. Nós temos o caso mais comum de alotropia, que é o do carbono. O carbono, por exemplo, ele pode existir na forma de grafite, que a gente usa para escrever, no diamante, no grafeno, no fulereno. Tem vários exemplos de carbono presente no nosso dia a dia de formas diferentes, com alotropias. Alotropias, relembrando, são substâncias diferentes, mas que são formadas pelo mesmo elemento. E ó no singular, mesmo elemento. Isso aqui são substâncias puras simples. Relembrando que é substância pura simples são aquelas substâncias formadas por apenas um elemento. Substâncias compostas são formadas por dois elementos. Se eu falar, por exemplo, a água, H2O, ela tem o hidrogênio e tem o oxigênio, então é uma substância composta. E uma mistura, bem, se a substância pura ela é formada por apenas uma molécula, por apenas um tipo de molécula, uma mistura ela é formada por duas ou mais moléculas. Quando no mesmo local existem dois ou mais tipos de moléculas. E só lembrando uma coisa aqui, a água que nós bebemos, a chamada água mineral, ela tem esse nome porque ela não é uma água pura. A água mineral, ela tem esse nome porque ela tem minerais, ela tem substâncias que são importantes para o nosso organismo. Uma água, substância pura, ela é chamada de água destilada. É só água. Essas misturas elas podem ser heterogêneas ou homogêneas. O que seria uma mistura homogênea? Ela é formada por apenas uma fase. O professor virou um jogo agora, foi que tem fases? Não. Fase na química nós queremos dizer o que a gente consegue ver. Então, por exemplo, quando eu pego um copo, boto água e boto açúcar, por exemplo, eu consigo diferenciar a água do açúcar? Não, eu não consigo diferenciar visualmente. Então, eles estão na mesma fase. Se eu pegar, por exemplo, o ar atmosférico, nós sabemos que o ar atmosférico, o ar que a gente respira, é formado por várias substâncias, vários gases diferentes. A gente consegue diferenciar que gás é do outro? Não. Nós não conseguimos. Eita, aqui tem oxigênio, eu vou respirar só esse oxigênio aqui. Não, não dá para fazer isso. Nós respiramos todos os gases. Aí no nosso organismo tem o filtro, digamos assim, tem tipo um filtro que começa no nosso nariz, chegando lá nos nossos pulmões, que vai fazer essa diferenciação. Mas nós não conseguimos diferenciar os gases do ar atmosférico. E os exemplos são os dois que eu falei para vocês agora. Ok? Então, quando eu falo em fase na química, eu estou falando de parte visual.
A própria água mineral, o exemplo que eu dei antes, é uma mistura homogênea. Nós não conseguimos diferenciar a água dos minerais. Mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Se homogênea era uma fase, heterogênea duas ou mais fases. Ou seja, são uma misturas que eu consigo diferenciar elas visualmente. Exemplos: granito. A pedra granito ela é formada por três pedras diferentes: quartzo, que é a parte branca, mica, que é a parte cinza, e feldspato, que é a parte preta. Então nós temos essas três partes aí que são definidas por três pedras diferentes, mas que juntas formam um granito. Poeira e ar. Quando tem poeira no nosso onde nós estamos convivendo, lembrando que poeiras são partículas sólidas, no ar nós conseguimos diferenciar a poeira do ar. Quando você está limpando a casa, por exemplo, você passa o pano na mesa ou em algum lugar muito empoeirado. Essa poeira você consegue ver que ela levanta um pouco, você consegue diferenciar ela do ar. E água e óleo, que é o mais comum de todos. Você bota água e óleo no mesmo local, que a gente fez em sala, naquele experimento da separação da torre de líquidos, da densidade. Lembra, nós tínhamos uma mistura heterogênea lá. Nós tínhamos substâncias misturadas, mas que nós conseguíamos diferenciar uma da outra pela sua cor, no caso, naquele exemplo, né? Gente, a, eu não vou. Como nós estamos voltando agora, vamos começar já mais leve, né? Nós encerramos por aqui a aula de hoje. Foi dividida em dois momentos, somente revisão e um momento de começo, de início de conteúdo novo. E aí eu queria só dizer que nos vemos daqui a pouco. Não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Vocês sabem que eu sou bem aberto a isso. Podem perguntar para mim sem nenhum problema. E nos vemos daqui a pouco. Valeu!